Bom dia para todos, sejam bem-vindos à disciplina Promoção do Produto e Gestão de Vendas. Vamos falar sobre esse assunto, entre outros, né? Hoje eu vou dar o passo a passo para que as pessoas possam estar compreendendo como funciona. Deixa eu abrir aqui a tela, deixa eu retornar um pouquinho aqui só para dar aquela contextualizada. Tendo em vista que alguns alunos, eles estão começando do zero com essa disciplina, para a gente entender direitinho. Então, vamos embora. Permitir aqui. Seja muito bem-vinda, Galine. Vamos lá. Então, primeiro ponto é que essa disciplina é promoção do produto e gestão de venda. Então, a gente vai falar muito sobre promoção, divulgação desse produto e também a gestão de venda. Seja muito bem-vinda, Galine Salvino. Estou só dando uma alinhada com tudo que a gente já discutiu para entrar no assunto de fato, tá? Então, eu já falei sobre isso, é mais para quebrar um pouco o gelo. O que é promoção do produto, e também já discuti sobre isso na aula passada. Caroline, seja muito bem-vinda também. E o que é gestão de vendas, também a gente discutiu na aula passada. E aí a gente vai fazer o seguinte, o que é gestão de vendas? Segundo a Associação Americana de Marketing, o planejamento, a direção, o controle das vendas profissionais inclui recrutamento, seleção e aquecimento, equipamentos, atribuições, encaminhamento, supervisão, pagamento e motivação para a equipe de vendas pessoal. Então, a gente vai entender como funciona toda essa estrutura para o processo de venda. As pessoas pensam que para realizar a venda é só estar lá com o produto e acabou. E a gente observa hoje que o processo de venda é muito mais do que vender um produto ou um serviço. É fazer o cliente satisfeito com o que ele está proposto a resolver um problema dele naquele local. Se você vai numa loja para comprar uma sandália para um filho ou para você mesmo, um tênis, você vai com um objetivo. Você vai mediante uma necessidade. Eu vou comprar um tênis porque eu quero caminhar. Eu vou comprar uma sandália porque eu quero ir para uma festa. Você vai com um objetivo específico. E o processo de venda diz o seguinte, que para aquele profissional que está no processo de venda conseguir efetivar a venda, ele precisa planejar, ele precisa ter uma direção correta de como ele vai conversar com esse cliente, ele precisa ter um controle do processo, ou seja, qual é o produto que ele tem, qual é o produto que ele não tem, qual é a forma de pagamento, qual é a forma de parcelamento, tudo. E também, para ele conseguir isso, ou seja, a empresa conseguir um vendedor para fazer esse tipo de ação, ele precisa de um recrutamento correto, de uma seleção correta, de equipamentos à disposição do vendedor. Por exemplo, eu quero comprar um produto, tênis tal. Aí ele olha no sistema, esse produto aqui só tem um no estoque. Eu posso ver, mas o produto que tem um no estoque é 38. Dá para o senhor? Não, meu número é 39,40, então não dá. Mas se o senhor quiser testar, a gente pode subir, que às vezes o sapato de uma marca para outra altera um pouco o tamanho. Quer? Quero. Então, pronto, vamos fazer o teste. Então, tudo isso tem a ver com o processo de venda, a gestão, a administração da venda, a supervisão, para ver se a pessoa está realizando o trabalho correto, a motivação da equipe, porque se eu não tiver motivado para trabalhar, a coisa não rende. Existem mais de 50, 60, 70, 80 alunos nos primeiros anos. Alguma coisa motivou vocês para estarem aqui assistindo a aula e que não motivou os outros, ou que outros tinham outros compromissos. Então, eu preciso entender qual é a motivação de vocês estarem aqui assistindo a aula e como é que vocês vão usar isso no dia a dia de vocês. E aí tem outro ponto. Aí a gente falou o quê? Seja muito bem-vindo, Stephanie. Aí tem outros pontos aqui. A ementa, eu já falei isso também na aula passada, gestão de vendas, ligação de promoção, planejamento, estratégia, negociação e atendimento ao cliente. Existem 3 aspectos básicos que a gente vai discutir muito sobre isso, que é o desenvolvimento da gestão estratégica de vendas. Eu primeiro tenho que planejar e desenvolver toda a estratégia. Depois eu tenho que trabalhar elas em atividades de venda, ou seja, atividades menores, para que isso seja concluído. Uma coisa é falar para a minha equipe, eu quero bater 50 mil em vendas.
O que é que 50 mil de vendas corresponde para cada funcionário? Corresponde, de repente, a 5 camisas vendidas. A equipe toda vendendo cada um 5 camisas vendidas vai chegar nos 50 mil de vendas. Então, é uma estratégia maior, depois vem uma estratégia quebrada, ou seja, parcelada para a equipe como um todo, e depois vem um relatório. O relatório é o quê? Quem conseguiu bater, quem não conseguiu, e chegou a esse valor que a gente esperava ganhar. E aqui ele fala gestão estratégica de venda, gestão de atividades de venda e relatório de vendas e receita. Essa parte eu estou correndo porque a gente já falou na aula passada. Então, eu só estou dando uma pincelada porque o Liedson disse que teve um problema e não pôde assistir na aula, no dia. Então, eu só dando aquela pincelada. Agora sim, agora eu vou começar, de fato, com o conteúdo que a gente ficou responsável de trabalhar. E aí eu falo o seguinte, como fazer a gestão de venda passo a passo. Hoje eu vou tentar mostrar o passo a passo do processo de gestão de venda. Pode ser que a gente termine agora? Pode ser que a gente termine na próxima aula. Mas a ideia é a gente, passo a passo, contextualizar o processo de gestão de vendas. Agora, você já sabe os aspectos principais abordados pela gestão de vendas, que primeiro é o desenvolvimento, depois é desmembrar isso em atividades menores, e depois o relatório. Mas isso não é suficiente para entender e colocá-lo em prática. Por isso, eu separei o passo a passo para ajudar você a estabelecer e manter a gestão de vendas com eficácia e eficiência. Vamos embora. Primeiro ponto, estruture o processo de venda. O processo de venda é o método pelo qual os vendedores ajudam a mover leads nos estágios iniciais até se tornarem clientes fiéis. Estão me ouvindo agora, pessoal? Está todo mundo me ouvindo? Sim? Ótimo. Então, primeiro, estrutura o processo de vendas. O processo de venda é um método pelo qual os vendedores ajudam a mover os leads. O que é leads? Leads são informações do cliente para você vender. Eu quero fechar um número de leads, eu quero fechar um número de e-mails para eu turbinar, mandar e-mail para esse cliente. Eu quero um número de leads, eu tenho um número de telefones celulares, que eu vou entrar em contato com essas pessoas para ver se elas querem fechar algum produto, comprar um produto ou um serviço meu. Nos estágios iniciais, até se tornar um cliente fiel e satisfeito. Olha só os estágios que a gente tem no processo de gestão de venda. Primeiro, prospect, que muitas vezes o gestor da empresa nem sabe o que é isso. Prospect é justamente o fato de você sair pesquisando quem é teu cliente, quem pode ser teu cliente, quem não é teu cliente, e você separa só quem é o seu cliente. Vamos lá para uma explicação mais fácil de entender. Eu vendo curso. Professor Paulo vende curso. Eu vou fazer uma prospecção. Quando eu faço a prospecção, eu identifico o quê? Que os alunos que podem comprar esse curso não é do curso técnico, é do curso superior, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. São essas pessoas desse nível. E aí, o que é que eu faço? Eu estou fazendo uma prospecção, eu estou prospectando para escolher o melhor tipo de cliente. Depois que eu escolho esse nicho de cliente, aí eu vou para o lead. O lead é o quê? É transformar esses tipos de clientes que eu quero em uma informação que eu posso enviar para esses clientes específicos, que é um e-mail, é um WhatsApp, é um telefone, é algum tipo de chamada de áudio, qualquer coisa, SMS, qualquer coisa que eu possa disparar para o meu cliente potencial. Aí vem outro nível, oportunidade. Como seria isso? Eu já tenho esse lead enviado e algumas pessoas entram em contato comigo dizendo: eu fiquei interessado, tem mais alguma informação? E aí a pessoa faz essa oportunidade aqui. Ela faz o seguinte: eu trabalho numa empresa
essa empresa ela tem vários funcionários que têm interesse em fazer esse mesmo curso. Tem algum desconto se a gente fechar uma turma de 50 pessoas? É uma oportunidade. Eu estava trabalhando 1 a 1, cliente a cliente. Um desses clientes tinha interesse em comprar muito mais do que só uma inscrição. Então, eu peguei uma oportunidade. Estou conseguindo entender a lógica da explicação, pessoal? Ou tá difícil de entender? Me ajudem aí, tá? Dê esse feedback. Pronto. Aí depois chega esse cliente que falou: Paulo, eu quero comprar, mas eu tenho 40 alunos que querem fazer o mesmo curso. O que é que você pode fazer para mim? Aí você vai fazer a negociação. Se você fechar 40 alunos, a sua inscrição, ou seja, o seu curso, é totalmente de graça. Caraca, Paulo, é muito bom. Eu tenho uma pós-graduação onde se eu fizer, se eu indicar tantas pessoas, eu ganho isso. De fato, ganha. Aí pode passar uma... Paulo, me diz aí mais alguma coisa. Paulo, mas isso não... Aí vamos para vocês, tá? Para vocês aqui, que é nível técnico e ainda não terminou o nível técnico e não pode fazer uma pós-graduação. Mas, Paulo, tem alguma oportunidade de eu ganhar dinheiro com esse teu negócio aqui? Eu digo, tem. Vamos entender a linha de raciocínio. Eu não posso te dar uma bolsa completa. Concorda comigo? Porque vocês não têm o curso de graduação. Tem só o curso técnico. Mas eu posso dar em dinheiro. Então, eu posso dizer o seguinte. A cada matrícula que você fechar, a matrícula é R$100. Deixa eu só mostrar aqui a linha de raciocínio, só para vocês entenderem. A linha de raciocínio aqui, ó. R$100. Né? Se cada aluno que fechar, pá, lá eu dou 50%. Ó. Então, é 50 vezes 20, que é a capacidade da turma. Se tu fechar, que eu estou dizendo aqui, Kaline, Caroline, Stephanie, estou dando um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Exatamente. Você está afiliando a uma situação. É o que eu estou querendo explicar nesse processo aqui, é o seguinte. Eu posso ter um prospect. Eu digo para vocês, ó, eu tenho um grupo de pessoas. Geralmente quem faz isso é uma pessoa que terminou graduação. Aí já passei a informação para vocês. Aí vocês conhecem algumas pessoas que terminaram a graduação, que estão no teu meio de trabalho, e, olha só, no meio de trabalho, e além disso, vocês conhecem que terminaram. Aí vocês têm um contato deles. Aí vocês enviam um e-mail para eles, ó, o professor Paulo está com um curso tal e está dando, tá com um curso super bacana, um curso de gestão de pessoas. Pá, beleza. Aí uma pessoa faz, eu quero. Aí outra faz, eu quero. 20 pessoas dizendo eu quero, R$1.000 entra na sua conta. Aí vamos para... Isso é uma oportunidade que eu estou lançando. Essa oportunidade eu vou negociar com você. Se você é uma pessoa que terminou a graduação, aí eu te dou uma bolsa, se tu fechar uma turma de 30 alunos, vamos dizer assim, 40 alunos. Mas como tu não terminou, eu estou negociando com você o quê? 20 alunos a R$1.000 você vai ganhar. Ah, Paulo, ganhei, gostei. Vou fechar com você. Aí você me dá os 20 alunos se matricula e eu vou e passo os R$1.000 para você. O que é que eu finalizei? Com a venda. Isso é venda de serviço. Agora vamos para a venda de produto. Eu tenho uma cama, aquelas camas que só faz... Ela faz tudo, inclusive você dorme com ela, dorme em cima dela. Ela massageia, tira estresse, um monte de coisa. Aperta, faz massagem, um monte de coisa. Então, eu tenho uma lista de pessoas que podem comprar esse tipo de cama. Eu mando um contato específico para essas pessoas, a lead. Eu vejo algumas pessoas entrando em contato me dizendo que tem interesse, oportunidade. Eu negocio com elas o preço. Algumas pessoas gostaram da negociação, vão lá e fecha a compra comigo. Então, eu finalizei o processo de venda. Ficou claro esse processo, pessoal? Sim ou não? Fala para mim aí. Sim?
Olha só o que ele diz aqui. Ó. Uma gestão de venda eficaz conta com um processo comercial bem estruturado, que permite aos vendedores acompanhar e direcionar os processos de clientes ao fechamento. Isso garante consistência para todos os clientes em potencial, não importa para qual representante eles estejam falando. Porém, é importante lembrar que o processo de venda precisa ser atualizado regularmente, conforme a empresa cresce e muda. Seja porque novos produtos foram lançados, equipamentos aumentam, surgem novas buyers personas. O que é buyer persona? Novos tipos de personas, pessoas que podem comprar ou não o teu produto. A gestão de venda precisa garantir que o processo mantenha-se relevante, ou seja, consistente, importante. Dessa forma, deve continuar o processo útil do apoio ao crescimento e desenvolvimento da empresa. Aí tem, selecione e organize a equipe comercial. Como é que eu posso fazer um passo a passo do processo de venda se eu não tenho uma equipe comercial à disposição com qualidade para realizar o meu trabalho? E aí ele fala o quê? Parte da responsabilidade da gestão de venda é selecionar os melhores talentos para formar a sua equipe comercial e escolher uma estrutura para organizar o trabalho dos vendedores. Eu só consigo fazer um trabalho de excelência se eu tenho uma equipe de excelência. Aí vem, existem diversas formas de estruturar uma equipe comercial. Se você tiver uma equipe reduzida, saiba que também é possível organizá-la de forma a obter o máximo de eficiência de cada vendedor. Quando a seleção dos vendedores, lembre-se de considerar os objetivos da empresa, a cultura organizacional e o orçamento disponível para contratações. Para você não contratar demais e não ter como pagar. Ou você contratar uma pessoa que ela é do mal. Aquela pessoa que ela gosta de enganar o vendedor, o cliente. Faz de tudo para enganar o cliente. E o cliente fica extremamente iludido. Mas ele vende com força. Mas se isso não for a cultura da empresa, não adianta essa pessoa, que ele vai prejudicar a qualidade de vida da empresa e da estrutura como um todo. Se definir a remuneração dos vendedores também faz um forte impacto no desafio das empresas no processo de venda. Ah, eu quero vender. Tá, tu tem 10% de comissão. Ah, tá bom. Você tem 50% de comissão. Caraca, mano, é muito dinheiro. Vou trabalhar com força. Agora só consegue uns 50 se fechar a meta. A meta é top das galáxias. Mas o caba fecha, porque o caba quer ganhar muito dinheiro. Então tem que ser atrativo, interessante, ser um desafio. Faça o planejamento de venda. Todo mundo que vai assistir aula comigo, ou já assistiu aula comigo, sabe que meu ponto central é planejamento. É fundamental fazer o planejamento anualmente do processo, para estabelecer os objetivos, determinar as ações que serão tomadas, definir as metas que irão rastrear os resultados obtidos. Então, você tem que ter essa visão clara de como vai trabalhar. O planejamento de venda deve evoluir qual a direção que a empresa quer seguir. Aumentar a penetração no mercado, lançar novos produtos, escalar seu crescimento e etc. Ou seja, tem que saber fazer e saber aonde quer chegar. Também deve-se considerar o mercado-alvo, incluir definição, atualização e perfil do cliente ideal. O que seria cliente ideal? Público-alvo é aquele público que eu acho que vai ser o meu público ideal. Persona é uma outra coisa. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se alguém está acordado aí. Qual é a diferença de persona para público-alvo? Alguém sabe dizer? Fala aí para mim. Vamos ver se vocês estão acordados aí. E aí? Persona para público-alvo. Tananã. E aí? Quem sabe me dizer? Ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Não? Então vamos lá. Persona é quando você cria vamos dizer assim, uma ideia do que é o teu público. Por exemplo, minha persona são todos os alunos do segundo ano que deveriam estar na sala assistindo a minha aula.
Agora, nesse exato momento, meu público-alvo, o qual eu quero que realmente compreendam a aula, porque estão assistindo e podem interagir, é Liedson, João Vitor, Caroline, Kaline, Stephanie, ou seja, são pessoas que estão na sala, estão focadas em aprender. Então, esse é meu público-alvo focado, é o ideal. Agora, existe o público geral. Tem alunos que a gente sabe que nunca vão assistir uma aula. Talvez eles nem estejam mais matriculados ou vinculados a essa instituição. Então, eu estou estabelecendo isso, estou pensando isso. Agora, se você for focar mesmo, estou considerando determinados aspectos, né? Se você for analisar friamente, público-alvo seria todos os alunos. Mas eu estou analisando assim, contextualizando o momento atual da situação. No momento atual, eu tenho a persona, que seria todos os alunos, e eu tenho um público-alvo, que é o aluno que realmente está assistindo minha aula, tá? Se eu fizesse uma conotação mais ampla, por persona seria todos os alunos do estado que podem entrar na minha escola para assistir uma aula comigo. E o público-alvo são os alunos que estão matriculados. Estou fazendo nível maior e o nível menor, para vocês entenderem. Ficou clara essa explicação? Sim ou não? Vamos lá. Sim? Perfeito. Vamos embora. 4. Acompanhe o desempenho da equipe comercial. Olha só. Com o progresso comercial estruturado, a equipe completa e organizada, o próximo passo da gestão de vendas é acompanhar o desempenho geral da equipe. Eu já tenho a equipe pronta. Eu já tenho tudo planejado. Eu já sei quem é o meu cliente. O que é que eu vou fazer? Acompanhar se a equipe está realmente fazendo o trabalho ou não está fazendo. Porque se não estiver fazendo, eu vou substituir a pessoa que não está fazendo. Se a pessoa não está fazendo, eu vou entender por que a pessoa não está fazendo. De repente, a pessoa não entendeu o processo, a meta, a atividade. É importante fazer esse acompanhamento para entender se a configuração da equipe é de fato eficiente e se a performance individual dos vendedores está satisfatória. Olha só, ou seja, é possível entender se a equipe foi estruturada da forma correta. Também os membros da equipe precisam de apoio individual ou em grupo. Quando for, por exemplo, é necessário melhorar a comunicação interna, ou seja, um funcionário está vendendo com força e outro não está vendendo. Mas esse vendedor que não está vendendo não recebeu a orientação que ele tem que vender ele e mais outra pessoa, porque o processo era mais complexo. Tinha que ter duas pessoas vendendo. Sozinho ele não consegue vender. Então tem que ter essa orientação, essa comunicação interna para fazer a coisa fluir. Outro exemplo. Treine o time de vendas. Treine o time de vendas. Mantenha a equipe comercial treinada. É fundamental para garantir os vendedores estejam sempre sintonizados às novidades do mercado. Eu tenho que treinar o pessoal. Não é porque eu já sei ou eu sei um pouquinho que eu me vou achar que estou sabendo demais e acabou. Não. Todo dia surge uma nova habilidade que tem que aprender, uma nova competência que tem que possuir. E aí ele coloca que, além de garantir suas habilidades sejam constantemente refinadas, amplia cada vez mais o leque de competências. Claro, tem que manter relevância e objetivo atual e futuro. Vamos dar um exemplo aqui. Habilidade refinada. Eu tenho uma habilidade específica para fazer determinada atividade de venda lá. E uma competência. Eu tenho competência para atender determinado tipo de cliente. Ah, porque o cliente é surdo, mudo, ou o cliente ele tem alguma deficiência, ou eu tenho alguma expertise além daquele processo. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Quem vende aparelho celular. Olha o nível de complexidade para quem vende um aparelho celular. Vamos lá. Paulo, eu não acho que é complexidade, não. Eu acho que é até simples. Tem o valor lá, tem o nome do celular, eu digo ao cara que tem um celular, o nome do celular, as formas de parcelar e acabou. Só isso resolve, faz com que o cliente compre um celular, pessoal? Sim ou não? Ou tem mais coisa? Não, né?
Tem mais coisa? Qual coisa que seria aí nesse processo? Quem arrisca aí? Será que teria, por exemplo, a memória, a câmera, como o Liedson falou? Pode ser a bateria, que ela tem uma carga maior, aguenta mais horas ou dias. Pode ser também o sistema operacional, o desenho, o design, os produtos agregados, carregador, fone de ouvido, protetor de tela. Aí você chega para um cara, vai vender, o cara, eu quero muito esse. Outro exemplo aqui que eu lembrei agora. Impressora. Aí tem a HP, tem. É verdade. A HP, a Canon e a Epson. Aí o cara vai comprar uma impressora, faz. Eu queria comprar uma impressora. O cara, ó, tem essa HP, a Canon e a Epson. Aí eu vou comprar a Canon, porque tá mais barato. Aí você compra. Aí o cliente, quando compra, leva para casa, 2 semanas depois acabou a tinta, 3 semanas depois comprou, acabou a tinta, vai na loja e não tem a tinta para vender. Anda por tudo que é canto e não tem a tinta para vender, só tem pela internet. Demora não sei quantos dias para chegar. Aí o cliente fica, pô, que droga, acaba me vender um problema em vez de vender uma solução. Aí você vem para um outro vendedor, que é por isso que deve se treinar a equipe de venda. Ó, tem a Canon, tem a Epson e tem a HP. A HP, dependendo de como você usa, ela queima o leitor. E aí vai danificar, e o leitor é mais caro do que uma impressora nova. A Epson, ela tem uma manutenção mais barata, e a tinta a gente tem aqui para vender. A Canon, ela tem uma mão de obra cara e tem a tinta que é difícil de encontrar aqui no mercado. Então, se eu fosse dar uma sugestão para o senhor, eu escolheria a Epson, que é melhor. Vá na Epson que você vai fazer uma boa compra. Aí o cara compra. Antes de o cara comprar, olha só o que o mala faz. Isso o mala, eu tô falando o cliente, tá? O cliente faz uma pesquisa no YouTube. Quem antes de não comprar um produto não olha no YouTube? Exatamente. Quem é que não, quando vai comprar uma coisa não vê no YouTube como funciona? Ou nas lojas online, para depois ir numa loja física? Eu faço isso. Eu vejo muita gente fazendo isso também. Vai numa loja física, até vê. Vai na online, vê preço, vê configuração, vê vídeo falando, vê depoimento, para depois ir na loja física e comprar. Quando ele vai na loja física comprar, ele já sabe o que quer. Porém, ele quer saber se o vendedor vai passar gato por lebre para ele. Por isso que é bom o treinamento da equipe. A equipe tem que estar totalmente qualificada para dizer, não, esse celular aqui, voltando para o celular, esse celular aqui é bom, mas ele ainda não tem a capinha, porque é uma versão nova. Esse aqui, ele é o mesmo modelo que esse aqui, basicamente, mesma configuração, mesmo design, mas ele já é um modelo que é mais avançado, tem um sistema operacional com a versão mais nova, a câmera é melhor, ele tem uma entrada que dá para fazer simulação. Ah, você quer para quê? Para jogo? Esse celular aqui, ele é melhor para jogo, que ele esquenta menos. Eu sei porque eu já joguei e esse celular esquenta menos, esquenta mais. Então, você tem um nível de conhecimento para passar para o cliente que deixa o cliente tão à vontade e tão tranquilo que ele acaba comprando. Seguir em frente. Mantenha a venda motivada. Mantenha a equipe motivada. E para manter a equipe motivada, você tem que manter a venda num nível de motivação muito alto. Como é que eu faço isso? Sabemos que o departamento de vendas pode rapidamente se tornar um ambiente opressor e insustentável, em vez de animador e desafiador. Por quê? É tanta cobrança, é tanta questionamento, é tanta briga, e a pessoa fica
desidratada em termos de animação, sobrecarregada. Então, é preciso o quê? Motivar constantemente e manter o clima positivo da equipe para evitar um dos piores problemas da venda, que é o quê? A rotatividade dos vendedores. Espera só um minutinho, pessoal. Pronto, desculpa aí, pessoal. Probleminha aqui. Vamos embora. Então, motivar a equipe. Eu tenho que analisar que se eu não conseguir motivar por meio de um salário, de uma comissão, de um elogio, eu vou tornar a equipe extremamente desmotivada. E isso faz com que exista uma rotatividade de vendedores, ou seja, o vendedor entra e sai, entra e sai. Qual é o mal de um vendedor entrar e sair? Entrar e sair. A experiência que você usou no slide anterior que eu falei sobre treinar, vai-se embora via ralo. Você perde tudo que você treinou para essa equipe. Por quê? Porque ele foi para outra empresa usar o teu conhecimento, o conhecimento que você passou para ele, para outra organização. Por quê? Porque você não soube dar o suporte necessário para o funcionário ficar satisfeito, motivado. Então tem que trabalhar o elogio, a motivação que vem além do dinheiro, que você fica motivado com o dinheiro, mas quando você chega assim e fala, ó, o trabalho ficou muito bem feito, o cara ficou feliz com o dinheiro, ficou, mas o cara também vai ficar feliz com a motivação do fato de falar, ó, o serviço aqui ficou bem feito, aqui em casa mesmo o cara tá fazendo serviço. E aí eu vou chegar para ele, ó, o serviço está ficando bem feito, os cupim saíram, foram lá para casa do vizinho, mas aqui não vai mais não. A madeira que ficou caída, eu já fiz um churrasquinho para não ter problema do cupim aparecer. Ou seja, eu tenho que evoluir no sentido de elogiar a minha equipe para a minha equipe ficar satisfeita. Se eu não elogio, como é que eu faço? O cara fica desmotivado, não faz o serviço. E aí as vendas caem gradativamente. Então, a gente tem que motivar a equipe. Se não motivar, a equipe não vai gerar o resultado que a gente quer. Aí vem as 5 ferramentas para motivar suas vendas na gestão. Mas antes de falar dessas 5, eu queria saber do seguinte: vocês entenderam essa questão da motivação da equipe? Sim ou não? Fala para mim aqui. No aguardo aqui, para ver se deu gás aqui direitinho. Conseguiu, Carolina, entender? Então vamos lá. Para manter todas as atividades, tarefas e processos relacionados à gestão de vendas organizados, devidamente controlados, o ideal é contar com algumas ferramentas estratégicas. A gente vai mostrar algumas ferramentas estratégicas aqui. Só são essas? Não. Tem várias. Agora, algumas são consideradas a cereja do bolo, aquelas que realmente geram um diferencial. Então, vamos separar e utilizar algumas dessas de gestão. Organização de tarefas. Se eu estabeleço no meu processo uma ferramenta que organiza as tarefas, eu consigo produzir e acompanhar melhor o meu processo. Olha aqui, em vendas, agendar uma reunião,
Uma ligação ou um e-mail de acompanhamento para um potencial cliente são tarefas rotineiras. Eu tenho que manter isso como uma rotina. Todo dia eu tenho uma agenda para ligar, todo dia eu tenho um contato para fazer, todo dia eu tenho um trabalho para realizar. Dessa forma, eu consigo acompanhar tudo sem muitos problemas. Para organizá-las e otimizá-las, você pode optar por ferramentas mais simples, como o Trello. Alguém já ouviu falar de Trello? Até ferramentas elaboradas como o ClickUp. São duas ferramentas extremamente interessantes e hoje muito utilizadas. Eu uso com a parte técnica, ou seja, João, Rebeca, Vanice, Marlon e outros professores, a Gabi parece também, e outros professores da base técnica, o Trello, uma ferramenta extremamente simples, objetiva, que você acompanha o trabalho da equipe como um todo para saber se ela está fazendo a atividade ou está deixando a desejar aquela atividade. E aí o trabalho flui melhor. É só para organizar. Porque no dia a dia cada um faz o seu na hora que achar melhor. Mas existe momento certo para fazer determinadas coisas, senão desanda todo o processo. Mas a alternativa ideal seria utilizar uma ferramenta que interage, ou seja, integre as atividades de venda à própria ferramenta onde as tarefas serão realizadas. Tipo, o Trello, ele faz algumas ações como essa, mas eu poderia fazer em uma ferramenta onde eu dissesse o seguinte, ligar para tal cliente. Aí eu fazia a ligação, clicava em OK, ele já marcava lá, ligações realizadas com sucesso. E aí eu clicava lá, o cliente mandava, disparava um e-mail para mim, eu respondia o e-mail respondido, e-mail disparado, ou seja, um sistema onde eu interagisse só com o sistema, não tivesse que usar outros meios. Porque o Trello significa o seguinte, eu vou passar a informação que estou fazendo lá, mas eu vou fazer em outro canto a atividade. E essa ferramenta que eles estão falando aqui é uma ferramenta que eu vou interagir todo o processo dentro da ferramenta. No caso, Leads 2B permite a criação e organização da atividade de vendas na mesma plataforma onde o vendedor terá que realizá-las. O que, além de otimizar o tempo e realizar tarefas, permite o acompanhamento do desempenho do vendedor e suas atividades. Então, é esse processo aí. Comunicação interna e externa. Um elemento que não pode faltar em uma equipe de vendas é a comunicação. Por isso que sempre eu pergunto a vocês. Vocês estão entendendo? Vocês compreenderam a pergunta? Porque a comunicação tem que estar bem feita. Todos têm que entender e ter a visão que a comunicação é o elo mais forte de um processo, onde se eu faço uma boa comunicação, eu vendo muito bem. Imagine só, a equipe de marketing faz, eu vou fazer uma promoção onde vai vender com força. Vai limpar o estoque. Beleza. Aí ele pega uma televisão de 50 polegadas e diz que a 50 polegadas fica numa bagatela de apenas R$200. A equipe de venda vai ficar desesperada. Não pode vender isso não, a gente está quebrando a empresa. Mas os clientes estão comprando com força. O marketing fez uma arte muito massa, o setor organizou tudo direitinho, mas a comunicação não foi bem feita, porque era para a comunicação de marketing falar com a comunicação de venda e dizer, esse valor é impossível de se trabalhar porque é muito baixo. Então, tem que ter a comunicação, tanto interna como externa. Algumas alternativas nesse sentido são o Slack, o Google Chat ou o Twist, que são ferramentas que fazem esse tipo de trabalho. Independente da ferramenta escolhida, lembre-se, manter a comunicação constantemente é fundamental. Todo mundo entendeu as duas ferramentas que eu passei. Eu não vou me estender não, porque já chegou no horário marcado da gente. Todo mundo entendeu essas duas ferramentas que são importantes. Primeiro, gerar a rotina, criar alguma ferramenta que use a rotina, o Trello ou outras ferramentas. E depois, trabalhar a comunicação interna e externa. Tudo bem? Então, quem está aqui, coloca aqui no chat o nome, a turma e /presente, para eu saber que estava na aula hoje, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.